Pastor, então, eu passei 25 anos da minha vida com depressão devido ao assassinato dos meus pais. Eu perdi tanto o meu pai, quando eu era apenas um bebê, quando eu tinha 6 meses, e a minha mãe, ela foi assassinada quando eu tinha 3 anos de idade. E a minha mãe, ela morreu na minha frente, do meu lado. E por conta disso, por conta desse trauma que ficou na minha cabeça, eu cresci com uma pessoa com uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu só sabia chorar e eu não via sentido nenhum na vida. Por muitas vezes eu tive o pensamento de morte, porque eu ficava me perguntando por que eu tinha nascido para passar por tudo que eu estava passando, só que eu não entendia aquela dor na alma que eu estava sentindo. Isso foi com a perda dos seus pais. Eles foram assassinados e você Isso, presenciou isso. isso, Quer dizer, exatamente. além da dor da saudade, da dor da perda, ainda teve o trauma, né? Sim, senhor. E isso você foi crescendo, carregando aquele vazio dentro de você. Sim, eu cresci carregando esse vazio dentro de mim. E aí, como se não bastasse somente isso, o que aconteceu? Eu fiquei com a minha avó nessa época, né? Que aconteceu isso. Eu e a minha irmã. A minha irmã, ela foi para um casal de policial, porque na época minha avó não tinha condições de ficar com ela, e ficou comigo. E aí, nesse período que a minha avó estava procurando emprego, a gente meio que saiu fugida do lugar onde a gente morava. Eu fiquei em um internato durante um mês. E esse um mês que eu fiquei nesse internato, eu só apanhava. Apanhava dia e noite lá. E aí até que teve um dia que a minha avó, ela foi me visitar e eu contei para ela tudo que estava se passando lá dentro. Então ela me tirou de lá. Só que não demorou muito, ela me deixou com uma outra pessoa, desculpa, me deixou com uma outra pessoa, uma amiga, né? Era muito, muito gente boa. E eu fiquei na casa dela por um tempo. Só que o esposo dela tentou abusar de mim. Então, além do trauma que eu já tinha passado lá atrás, com o assassinato da minha mãe, dela ter morrido na minha frente, e eu carregar aquela... Eu senti aquela culpa, sabe? De que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Então, eu carregava aquela culpa. E aí passei por esse internato, onde me trouxe muita dor e sofrimento também, e ainda por quase passar por um abuso. Quais eram os pensamentos que você tinha em relação a si, a sua vida? O que você pensava de si mesmo? Ai, pastora, eu pensava que eu não prestava, que eu tinha vindo no mundo somente para sofrer, que eu não era digna de ter uma família, de ter ninguém, e que eu tinha nascido só, eu pensava que eu tinha vindo no mundo só para sofrer. Esse era o pensamento que você tinha. Era o meu pensamento, e eu culpava muito a Deus por isso também. Até Deus você culpava. Sim, por Isso que você muitas está falando vezes. aí é a realidade de muita gente, Juliana. Quantos são dos que estão nos assistindo agora? Você que está aí. Você que está aí com o controle na mão, estava trocando de canal. Você que está com o celular na mão e entrou na rede social agora e você pensa a mesma coisa. Você tem essa ideia fixa na sua mente, causada por esses pensamentos intrusivos, de que você nasceu para sofrer, de que você é um erro, de que você não presta, de que ninguém gosta de você. E isso te machuca, isso te oprime, isso faz você chorar. Você vê alguém sorrindo e você não consegue entender por que aquela pessoa sorri, sendo que você não sabe nem o que é ser feliz. Deixa a gente ajudar você. Nós estamos aqui prontos para lhe ajudar, para te estender a mão. Tem um número aqui que você pode ligar agora. Está aí, ó, 11 3573 3662. Liga agora. Alguém vai te atender. Alguém que te entende, que te compreende, que vai te ajudar, vai te atender. Ou você pode salvar o telefone, eu vou até abrir aqui o WhatsApp, e você pode mandar uma mensagem agora para a gente. Nesse momento, você pode mandar uma mensagem, como fez o Odair, como fez a Pamela, como fez as outras pessoas que têm mandado mensagens aqui para nós, pedindo ajuda. Uma fala assim, minha história é muito difícil, perdi meu filho vai fazer 8 meses, tiraram a vida dele também. Olha só, um rapaz de 18 anos e eu não consigo me conformar. Ou seja, a dor do luto prevalece aí. Ó. A dor da alma só aumenta, a saudade vem junto com a tristeza e vai levando a pessoa para o buraco
da depressão. Assim você viveu durante quantos anos? 25 anos. 25 pastor. anos você carregou essa culpa, esses pensamentos ruins, essa dor. Qual Sim. foi o momento mais difícil que você enfrentou? Ai, pastor, foi um momento que, para mim, eu já não via mais jeito na minha vida. Eu achava que... Pode beber água, fica à Licença. vontade. É ao vivo, tá? Isso, conta aí. Eu achava que não tinha mais jeito, então eu tentei nas mutilações, Ah, você se automutilava? eu me automutilava e eu achava que cada corte que eu fazia, eu achava que ali ia estar suprindo aquela dor, sabe? Que aquela dor ia saindo. Mas era só um momento ali, só que aquela dor não saía. O que te levava a fazer esses cortes em você? Pensamentos, pastor. Pensamentos que atormentavam a minha mente. E pensamentos justamente que eu não prestava, e que eu tinha que sofrer, que eu merecia sofrer, e o trauma marcante da morte da Você minha mãe. ouvia algum tipo de voz na sua mente, no seu ouvido? Como é que era isso? Eu ouvia vozes falando que eu não prestava, que eu não merecia, que eu tinha nascido mesmo para sofrer e que eu tinha que me matar. Essas vozes falavam isso. Falava isso. Elas nunca chegaram para falar bom dia para você. Era Não. só vozes que faziam o mal. Só vozes negativas. Vozes negativas. Quando assim eu pensava assim em algo assim positivo, já vinham as vozes contrárias na minha mente que não, que eu tinha que pensar da forma contrária, porque eu não merecia. Você chegou a querer acabar com a sua vida? Sim, e eu tentei. Teve uma vez que eu tomei uns remédios, porque eu cheguei a passar em psicólogos, que a minha avó chegou a me levar, porque eu só me vestia de preto, eu só chorava. Só que na época, a minha avó não entendia muito bem o que eu estava passando. E eu tentava conversar com ela, só que não tinha ali um bom relacionamento também, então a gente não conseguia falar e expressar para ela o que eu estava sentindo. Então o psicólogo não resolveu, e aí eu tomei remédios para, né, para ver se eu conseguia morrer, acabar com a minha vida, mas não resolveu, porque eu tomei os remédios e não fez efeito nenhum. E aí até que teve um dia que eu pensei assim, eu vou deixar todo mundo sair de casa, minha avó sair de casa, e eu vou tentar me matar, é hoje. Aí eu peguei uma faca, e a gente morava numa casa de 2 cômodos e tinha escada, né? Aí eu peguei essa faca, coloquei bem assim no meu peito, e eu fui na ponta assim da escada. E nesse momento eu pedi para Deus forças para me jogar. Porque eu pensava, se eu me jogar, a escada, a faca, ela vai entrar dentro de mim e vai me matar e pronto, acabou todo o sofrimento, acabou tudo. E eu achava que a morte era a solução. E aí eu pedi para Deus naquele momento, me dá força para me jogar daqui, porque eu preciso acabar com essa dor. Eu não quero mais sentir isso, eu não aguento mais. Só que algo me segurou ali. E eu não tive forças para me jogar. Eu queria muito, mas algo me segurou e eu não cometi o suicídio naquele dia. Depois de tudo isso que você enfrentou, como é que foi que começou essa libertação? Porque hoje você está bem. Sim, hoje eu tô bem. Hoje você não tem mais pensamentos de morte, hoje você não toma mais remédio, Não. hoje você está bem. Mas isso teve um processo. Teve um processo. Como que começou esse processo de libertação da depressão? Foi assim, pastor, foi através de uma colega de trabalho, né? Eu conheci ela no serviço, a gente era do mesmo setor. E aí eu fui criando uma amizade com ela e fui contando para ela, fui me abrindo, né? Contando para ela sobre a minha vida, sobre o meu passado. E aí ela começou a me convidar para participar de uma reunião na igreja. Até então, eu nunca tinha ouvido falar da igreja, não conhecia nem o trabalho. Só que eu relutei. Por várias vezes ela me convidou e eu relutei, porque eu pensava que eu não tinha jeito. Porque eu cresci numa denominação um tempo atrás e não resolveu. Eu li a Bíblia, tudo, e ali eu não fui liberta. Só que nesse período, quando eu conheci ela, ela foi me convidando, até que chegou um dia que eu peguei e pensei comigo, eu falei assim, eu acho que eu vou. Porque eu não aguento mais viver nessa oscilação. Porque eu vivia numa oscilação, pastor. Chegou um período na minha vida que hora eu estava bem e hora eu estava mal. Quando eu estava mal, eu queria me fechar, não queria falar com ninguém, não queria conversar com ninguém. E aquilo era muito ruim para mim, eu não aguentava mais sentir aquilo. Então eu decidi participar de uma reunião, e eu vim numa reunião no templo, aqui de Salomão, num domingo, 9h30 da manhã, e nessa reunião eu vim de coração aberto. E na hora que o pastor chegou
falar para ir lá na frente, entregar tudo para Deus, tudo que estava sentindo, toda a nossa dor, tudo que Deus ia aliviar. Então, assim, eu fiz. Eu fui no altar e eu entreguei tudo para Deus. E a partir daquela reunião, aí a minha vida começou a mudar. O que começou a mudar em você? A paz. Eu já saí diferente dessa reunião. Eu senti paz, coisa que há muitos anos eu nunca tinha sentido paz na minha alma. As vozes naquele período, naquele momento, já tinham diminuído. E eu tive ali uma esperança de que algo diferente poderia acontecer na minha vida, que eu poderia ali escrever uma nova história. Essa paz que você percebeu no primeiro dia que você foi, ainda está dentro de você ou ela foi passageira? Porque há pessoas que sentem bem quando estão com os amigos, quando estão bebendo, quando estão nos relacionamentos. Elas se sentem bem. Elas vivem tão na emoção que um copo de cerveja, um copo de uísque, um copo de vinho, uma droga, uma maconha, um crack, algo que faz ela sair da realidade que ela está vivendo, faz ela se sentir até nas nuvens, né? A pessoa fala, estou me sentindo nas nuvens. Só que quando passa o efeito de tudo isso, volta tudo de novo. Foi assim com você quando você chegou aqui ou não? Não, pastor, foi diferente, foi diferente. A paz, ela está até hoje, graças a Deus. Depois foi tudo um processo, né? Eu fui participando das reuniões, entendendo da palavra, e a palavra ela foi me mudando, ela foi mudando. Foi um processo de libertação, de entrega também, porque eu tinha que entregar a dor que eu carreguei por muitos anos, a culpa que eu carreguei por muitos anos dentro de mim, e liberar o perdão, que era algo muito difícil para mim também, que eu achava que eu nunca ia conseguir liberar o perdão pro pai que assassinou os meus pais, que foi o pai da minha irmã, né, que fez isso. Que isso. E aquilo para mim eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. E o dia que eu consegui, que eu entreguei ele ali no altar e que eu perdoei ele, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas, que durante anos eu carreguei. E ali começou a minha entrega, os meus votos com Deus. E graças a Deus hoje eu tenho o Espírito Santo e Deus ele supriu tudo dentro de mim, ele preencheu o vazio que lá atrás eu não sabia como resolver, eu nem entendia o que era que eu estava sentindo e eu pensava que não tinha solução, eu vi que tinha solução sim. Você vivia uma vida sem cor, literalmente. Sem cor, literalmente. Tinha tentado de tudo, de remédios a tratamentos psicológicos, tentado preencher o vazio de várias formas e não conseguiu. Sim. Mas Até o Espírito Santo fez isso. Também. Tentei por várias vezes em relacionamentos e só me frustrei. E nada preencheu, nada. Mas o Espírito Santo veio... Somente o Espírito Santo. E encheu você. Encheu. Como é que está a sua vida hoje? Hoje é totalmente diferente, pastor. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Deus, ele fez uma transformação na minha vida que eu pensei que eu nunca ia poder constituir família, até mesmo por o histórico que eu carreguei de relacionamentos frustrados que eu tive. E graças a Deus, hoje eu sou casada, eu tenho meus filhos, hoje eu estou servindo a Deus com muita alegria e quero permanecer até o fim. Quer dizer, a sua vida hoje ela é uma prova de que há cura para a alma, né? Poxa, veja só você que está aí assistindo essa programação agora e você tem vivido na escuridão por conta de uma perda familiar. Você se sente culpado pela morte do seu filho, pela morte do seu marido, pela morte da sua esposa. Você tem um trauma violento, como o que a Juliana teve, mas ela superou. Sabe por quê? Porque ela passou a crer nessa palavra aqui. Isso aqui não são apenas papel, não. Aqui tem vida. O Salmo 27 diz assim, o Senhor... Vem aqui com essa câmera para eu mostrar. Olha que bacana essa palavra que mostra aqui. Ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Está dando para ler aí? Se não dá para ler, você ouve. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando você fizer do Senhor o teu Senhor, Ele vai ser a luz nessa escuridão que você está vivendo.
Ele vai ser a tua fortaleza. Porque foi o que aconteceu com ela. Enquanto ela fazia da mágoa, do passado dela, o Senhor dela, só vinha sofrimento, não é verdade? Só vinha sofrimento. Mas quando você fez do Senhor Jesus o teu Senhor, para onde foi a depressão? Foi para bem longe, pastor. Não existe mais. Não teve nem recaída? Não existe mais depressão, não teve mais. Está quanto tempo curado? 5 anos na fé. 5 anos. Graças a Deus. Quantas recaídas você teve? Nenhuma. Tá vendo? Aí você se interna, você gasta remédio com internação, você viaja, você gasta dinheiro com viagens, pensando assim, não, eu vou ficar bem agora. E aí quando volta, recai de novo. Você quer ser curado? Deixa eu fazer a pergunta novamente, com você que está me vendo aí. Você quer ser curado? Creia nessa palavra aqui. A palavra de Deus. Ela tem poder para entrar na tua alma e mudar a tua história. Fazer a diferença na sua vida, como fez na minha e na vida dela. É de graça, você não precisa pagar nada. Você pagou alguma coisa? Paguei nada, pastor. Nada. Nada. Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena. Qual conselho você dá para quem está te vendo agora, que tem uma dor tremenda, tamanha dor como era a sua? Trauma que você tem gente que tem agora que está nos assistindo. Até porque o nosso WhatsApp, a essa hora da madrugada, está lotado de pessoas falando, eu sofro com isso, eu passo por isso. Centenas de pessoas agora mandando mensagem para a gente, que estão nos assistindo e que estão enfrentando a mesma dor que você enfrentou, só que você está curada. Sim. Olha nessa câmera aqui, o que elas têm que fazer? Fale com ela. Você que está passando aí por uma dor e você não sabe como resolver ela, você não aguenta mais sentir isso que você está sentindo, procure ajuda. Procure ajuda neste momento. Liga agora aqui nesse programa, Depressão Tem Cura, porque a depressão tem cura sim. E essa dor que você está sentindo tem jeito. Então procure ajuda, porque somente Deus pode preencher o vazio que você sente na sua alma. Não há relacionamento, não há pessoas, não há ninguém que possa fazer isso, somente Deus. E eu te garanto que se você vir, Deus vai transformar a sua vida também. Paga quanto? Nada. Totalmente gratuito. É totalmente gratuito. E você não precisa pagar nada. Você vai estar nessa quarta-feira. Qual o endereço? Você sabe o endereço lá da sua igreja? De cabeça não, pastor. Tem aí o endereço? Eu sei, ó. É na Engenheiro Botelho Egas. Sim, senhor. Né? 187, em Mandaki. Ela pertence lá ao grupo lá em Mandaki, a Universal em Mandaki. Deixa o teu preconceito de lado, tira esse salto aí, você está aí no fundo do poço de salto alto, tira o salto de lado um pouquinho, seja humilde. Ei, deixa o teu orgulho de lado um pouquinho aí, deixa a gente te ajudar. Você não tem que pagar nada, você não precisa pagar nada, você só precisa crer. Se você vir aqui e não acontecer nada, não volte mais. Não volte mais. Eu não estou chamando você aqui para fazer parte da igreja, não. Eu estou chamando você aqui para ter uma experiência com Deus. Faz o que você vai ver. Como ela fez, ela veio, valeu a pena, você vai ver também. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e sua família. E